Minha infância nunca foi exatamente normal. Cresci em um lar profundamente religioso, do tipo que não acreditava em fantasmas, mas tinha certeza absoluta da existência de demônios. Para eles, qualquer coisa estranha que acontecesse não era espírito perdido, não era alma errante, era algo mais sombrio, algo bíblico. Desde cedo, essa ideia foi martelada na minha cabeça. Negar a existência dos demônios era o mesmo que rejeitar as escrituras sagradas. Eu nunca comprei totalmente esse discurso, mas, sendo criança, não tinha escolha a não ser aceitar. Minha mãe, no entanto, era diferente. Para ela, fé não era obrigação, mas uma opção que raramente escolhia. Não era ateia, muito menos agnóstica, simplesmente indiferente. Quando eu insistia para que fosse à igreja, ela soltava frases estranhas, como: Deus e eu temos um entendimento. Enquanto eu me agarrava à religião buscando estrutura e estabilidade, ela se afastava cada vez mais, perdida em seus próprios vícios e tormentos. E isso, aos poucos, abriu um abismo entre nós. Não vou fingir que era fácil conviver com ela. Minha mãe enfrentava problemas sérios, vício, oscilações emocionais e algo que, olhando hoje, parecia esquizofrenia, ou algo bem próximo disso. Havia dias em que ela parecia normal, até carinhosa. Mas em outros, era como conviver com uma estranha dentro de casa. Naquela época, ninguém falava em saúde mental. Era como se a própria palavra doença fosse um tabu. Por isso, tudo que eu podia fazer era observar em silêncio, tentando sobreviver à instabilidade que se tornava rotina. E foi nesse cenário que tive um pesadelo que nunca mais saiu da minha mente. Lembro desse pesadelo como se tivesse acontecido ontem. Eu estava deitado na minha cama, preso em um silêncio sufocante, quando a porta do quarto se abriu de repente. Minha mãe entrou, gritando em um acesso de raiva que parecia não ter origem. Seus olhos estavam arregalados, e sua expressão não era a de uma mãe, mas a de alguém tomado por ódio puro. Ela avançou até mim, agarrou meu pulso com tanta força que senti meus ossos quase estalarem, e começou a me sacudir violentamente. Eu gritava para que ela parasse, mas era como se minha voz não tivesse som. A sensação era real demais para ser apenas um sonho. Acordei encharcado de suor, o coração disparado, o corpo inteiro rígido de medo. Demorei para entender que tinha sido apenas um pesadelo. Ou ao menos, era o que eu pensava. Poucos minutos depois, ainda tentando me acalmar, ouvi a mesma batida brusca na porta. Ela se abriu, e lá estava minha mãe. O rosto transtornado, o olhar cheio de fúria e as mesmas palavras que tinha dito no meu sonho. O mesmo gesto, a mesma força, como se estivesse repetindo exatamente o que eu havia acabado de viver dormindo. Por um instante, achei que estava preso em um pesadelo dentro de outro, sem conseguir acordar de verdade. Mas era real. A mesma cena que tinha acabado de acontecer nos meus sonhos agora se desenrolava diante de mim, com todos os detalhes. Reuni forças, a empurrei para trás e gritei para que parasse. E então, tão rápido quanto havia começado, terminou. Ela saiu do quarto, fechou a porta atrás de si, e o silêncio voltou como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, quando a confrontei, ela parecia não ter ideia do que eu estava dizendo. Negou tudo com tanta convicção que cheguei a duvidar de mim mesmo. Me olhou como se eu estivesse inventando, até um pouco magoada por eu sugerir algo assim. Mas dentro de mim eu sabia. O que vivi naquela noite não foi coincidência. Foi como se meu sonho tivesse se transformado em uma profecia. Durante dias, tentei me convencer de que tinha sido apenas uma estranha coincidência. Talvez meu subconsciente tivesse captado algum sinal da instabilidade dela e transformado em sonho, e o que aconteceu depois fosse só azar do destino. Mas, no fundo, eu não acreditava nisso. Algumas semanas depois, algo ainda mais perturbador aconteceu. Eu estava no meu quarto quando ouvi um grito vindo do quintal. Não era um grito de pavor, tampouco de dor. Era animado, como se fosse um grito de euforia. Algo completamente fora de contexto. Corri para fora, e a cena que encontrei me congelou por inteiro. Minha mãe estava em pé, sorrindo de orelha a orelha, segurando com as mãos nuas uma cobra enorme, com quase 2 metros de comprimento. Isso já seria assustador por si só, mas havia um detalhe que tornava a cena impossível de compreender. Minha mãe tinha pavor de cobras. Ela não suportava nem ver uma passando na televisão, muito menos estar perto de uma. Mas ali estava ela, apertando o réptil como se fosse um brinquedo.
Seus olhos estavam fixos em mim, e quando nossos olhares se cruzaram, um arrepio percorreu minha espinha. Ela ergueu o braço, mostrando a cobra como se fosse um troféu, e disse com a voz calma, quase infantil: "Vem cá. Segura você também." Dei um passo para trás, balançando a cabeça em negação. As palavras escaparam da minha boca automaticamente. "Mãe, que diabos você está fazendo?" Ela não respondeu. Apenas sorriu mais largo e inclinou a cabeça, como se estivesse tentando me assustar de propósito. Era como olhar para alguém que já não reconhecia. Eu não aguentei. Corri de volta para dentro, bati a porta com força e fiquei olhando pela janela. Ela continuava parada no mesmo lugar, imóvel, ainda segurando a cobra como uma oferenda. Depois de alguns minutos, simplesmente a soltou no chão e voltou para dentro de casa, como se nada tivesse acontecido. Quando tentei falar sobre o que tinha visto, ela agiu como se eu tivesse inventado tudo. Encolheu os ombros, deu de ombros com indiferença e disse que eu devia ter sonhado. Como se aquilo não passasse de imaginação infantil. Mas eu sabia o que tinha visto. A expressão nos olhos dela, o sorriso forçado e aquela cobra escorrendo entre os dedos, nada daquilo foi sonho. E ainda assim, fui obrigado a engolir o silêncio. Com o passar dos dias, tentei fingir que nada tinha acontecido. Mas a verdade é que cada vez que cruzava com ela pelos corredores da casa, eu me lembrava daquela cena. Comecei a observar pequenos detalhes que antes ignorava, a maneira como às vezes falava sozinha, os momentos em que ficava encarando um ponto fixo na parede, ou quando dava risadas baixas sem motivo aparente. Eu tentava me convencer de que eram apenas os problemas mentais dela, mas o peso da criação religiosa não saía da minha cabeça. Se minha família sempre me ensinou que não existiam fantasmas, apenas demônios, então o que, exatamente, estava acontecendo dentro da minha casa? O tempo passou, e o inverno chegou. Minha igreja anunciou que faria um evento especial, um lock-in, uma noite em que os jovens passariam a madrugada na capela, jogando, conversando e orando. Para mim, aquilo soava como um alívio. Finalmente, uma oportunidade de escapar da atmosfera sufocante de casa e passar uma noite cercado de pessoas normais, previsíveis, tranquilas. Minha mãe parecia bem no dia em que me levou. Estava sóbria, até sorridente, e me surpreendeu quando me deu um beijo na testa antes de me deixar na porta da igreja. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que teria uma noite em paz. Mas a paz não duraria. A madrugada corria tranquila. Entre brincadeiras, conversas e até algumas orações, eu finalmente me sentia seguro, longe dos olhares e dos comportamentos estranhos da minha mãe. Por volta das 4:30 da manhã, todos já começavam a se acomodar para dormir, espalhados em sacos de dormir pelo chão da capela. Foi quando o som começou. Um batido seco ecoou pelas paredes. Todos se entreolharam, surpresos. O som se repetiu, agora em outro ponto da capela, como se estivesse se movendo ao redor do prédio. Depois, começou a se multiplicar, vindo de diferentes direções ao mesmo tempo. Não era o vento. Não era um animal. Era algo rítmico, quase calculado, como se alguém estivesse circulando o local, tentando entrar. Meu coração disparou. Eu olhava para os outros jovens, tentando encontrar alguma explicação, mas todos estavam tão apavorados quanto eu. A cada batida, a sensação era de que estávamos sendo cercados. O pastor, que dormia em seu escritório, não parecia ter ouvido nada. Corri até lá e o acordei, insistindo para que viesse ver. Quando ele entrou no salão, o barulho cessou instantaneamente. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. O pastor, confuso, caminhou até a porta principal, destrancou e a abriu, e quase caiu para trás, tomado pelo pavor. Do lado de fora, descalça, com a roupa amarrotada e os cabelos grudados de suor, estava minha mãe. Seus lábios se moviam, como se murmurassem algo, mas nenhum som saía. Ela não olhou para o pastor. Seu olhar estava fixo em mim. Um sorriso lento, assustador, começou a se formar em seu rosto. Eu queria correr, me esconder, fingir que não havia. Mas havia algo no olhar dela que me paralisava, como se estivesse me chamando sem precisar de palavras. O pastor colocou a mão no meu ombro e murmurou: "Fique aqui. Não vá até ela." Mas parecia inútil. Cada passo que minha mãe dava em direção à porta me puxava para mais perto, como se estivesse hipnotizado. Eu me sentia pequeno, indefeso,
incapaz de resistir. Quando ela estendeu a mão, não aguentei. Soltei o braço do pastor e caminhei até ela, mesmo sabendo que algo estava errado. A cada passo, o ar parecia mais pesado, como se eu atravessasse uma barreira invisível. Entrei no carro em silêncio. Ela não falou nada. Nenhuma explicação, nenhuma palavra sequer. Apenas dirigiu pelas ruas desertas da madrugada, os faróis iluminando o vazio, enquanto eu me encolhia no banco do passageiro, rezando para que algo, qualquer coisa, quebrasse aquele silêncio sufocante. Quando chegamos em casa, ela parou diante da porta de entrada, mas não entrou. Ficou apenas ali, parada, me observando em silêncio. Seus olhos não piscavam. O sorriso ainda estava presente, mas parecia forçado, como se não fosse dela. Caminhei lentamente até meu quarto, com a sensação de estar sendo seguido. Fechei a porta com força, tranquei e me joguei na cama. Não dormi. Passei horas acordado, ouvindo os barulhos da casa, esperando a qualquer momento que a porta se abrisse de novo. Na manhã seguinte, como se nada tivesse acontecido, encontrei minha mãe na cozinha. Estava alegre, cantarolando, preparando o café da manhã. Quando me viu, abriu um sorriso e disse: "Eu estava prestes a te buscar na igreja. Dormiu bem?" Senti o sangue gelar nas minhas veias. Eu a encarei em silêncio, tentando encontrar algum sinal de que estivesse brincando. Mas ela parecia genuinamente confusa. Afirmava que tinha ido dormir cedo, que nem lembrava da madrugada, muito menos de ter saído de casa. Naquele instante, percebi que não adiantaria discutir. Se ela estava mentindo, era porque queria me enlouquecer. Se não estava, então algo inexplicável tinha acontecido. O mais estranho é que ninguém da igreja comentou sobre o ocorrido. Nem o pastor, nem os outros jovens. Era como se todos tivessem decidido fingir que nada tinha acontecido, talvez para não admitir o medo que sentiram. Isso me deixava ainda mais isolado, como se eu fosse o único a carregar aquele segredo. A partir daquela noite, passei a desconfiar de tudo que minha mãe fazia. Eu a observava mais de perto, tentando entender quando ela era ela mesma e quando parecia outra coisa. Havia momentos em que ela estava normal, rindo, assistindo televisão, até me abraçando. Mas em outros, sua expressão mudava de repente, e aquele mesmo sorriso estranho surgia, torto, como se alguém o tivesse desenhado em seu rosto. O pior era quando ela me observava em silêncio. Eu podia estar estudando, lendo ou apenas sentado na sala, e de repente percebia que ela estava ali, parada na porta, me olhando fixamente. Não dizia nada, apenas me encarava. Nessas horas, a lembrança da noite na igreja voltava com toda a força. A mesma sensação de ser puxado para perto dela, como se eu fosse incapaz de resistir. Foi assim que comecei a perceber: o problema não era só doença, vício ou delírio. Algo muito mais sombrio acontecia naquela casa. Com o tempo, os episódios começaram a se intensificar. Algumas noites, eu acordava com a sensação de estar sendo observado. E ao abrir os olhos, encontrava a silhueta da minha mãe parada na porta do quarto. Não dizia nada, não se movia. Ficava apenas ali, imóvel, até eu ter coragem de perguntar o que estava fazendo. Nessas horas, ela simplesmente se virava e ia embora, como se nada tivesse acontecido. Certo dia, ao chegar da escola, encontrei todas as luzes da casa apagadas. Chamei por ela, mas não obtive resposta. Entrei na sala e me deparei com um detalhe que me fez tremer. Todas as cadeiras estavam viradas de ponta cabeça sobre a mesa, como se alguém tivesse feito aquilo de propósito. Minha mãe apareceu logo em seguida, com uma expressão serena, como se estivesse em paz. Quando perguntei o que era aquilo, ela disse apenas: "Às vezes, precisamos inverter as coisas para que o mal não encontre lugar." Não insisti, mas aquela frase ficou gravada em minha mente. Era como se ela estivesse seguindo algum tipo de ritual que eu não conhecia. Houve ainda outras situações menores, mas igualmente perturbadoras. A televisão ligada sozinha em canais sem sinal, portas que batiam no meio da noite, e a risada dela ecoando pela casa, mesmo quando eu tinha certeza de que ela não estava ali. Eu já não sabia mais distinguir se estava enlouquecendo junto com ela ou se realmente havia algo sobrenatural acontecendo. Mas a cada noite, a ideia de que minha mãe já não era mais a mesma ganhava força dentro de mim. E quanto mais eu tentava fugir disso, mais claro ficava que algo estava tomando conta dela. Os anos foram passando,
mas aqueles episódios nunca me abandonaram. Mesmo depois de sair de casa, cada lembrança voltava em pesadelos recorrentes. Sempre o mesmo padrão. Minha mãe aparecia diante de mim, com aquele sorriso forçado e um olhar que parecia atravessar minha alma. Às vezes, nos sonhos, ela segurava novamente a cobra. Outras vezes, era a cena da igreja, com ela parada do lado de fora, descalça, murmurando palavras que eu não conseguia ouvir. Em todos eles, a sensação era a mesma: eu não tinha escolha. Era como se algo me chamasse, me puxasse para perto dela, independente da minha vontade. Na vida real, as coisas seguiram um rumo previsível. A saúde dela se deteriorou com o tempo. O vício, os surtos, os lapsos de memória, tudo foi se acumulando até que ela já não era mais capaz de cuidar de si mesma. Eu tentei ajudar, mas havia um limite. E no fundo, uma parte de mim ainda carregava medo dela. Quando ela morreu, anos mais tarde, senti um misto de alívio e culpa. Alívio por saber que aqueles episódios haviam terminado. Culpa por, de alguma forma, acreditar que eu deveria ter feito mais por ela. Mas a verdade é que, até hoje, não sei se ela era apenas uma vítima da própria mente, ou se algo a possuía de verdade. E por mais que eu tente buscar explicações racionais, esquizofrenia, alucinações, abstinência de drogas, há momentos em que nenhuma dessas respostas parece suficiente. E o mais aterrorizante é pensar: e se aquilo que estava nela nunca realmente se foi? Você acredita que certos comportamentos estranhos podem ser explicados apenas pela mente? Ou acha que existe algo além disso, algo que realmente nos observa?